pessoas! Sejam muito bem-vindas ao BardaCast. Aliás, ao primeiro BardaCast, espero o primeiro de muitos. Meu nome é Paula, eu sou roteirista, diretora e também dou aula de escrita, falo bastante sobre narrativa. E a minha ideia com esse nosso cantinho digital do mundo é entrevistar autores e pessoas do mercado e pessoas da academia que possam falar sobre narrativa e sobre viver de narrativa por diferentes pontos de vista. E eu decidi começar com uma pessoa que, além de ser uma grande amiga e uma grande escritora, é alguém que eu pude acompanhar de pertinho fazer uma revolução na própria carreira em pouquíssimo tempo. E ter um certo 360, eu acho, do que é estar, né, viver de literatura no Brasil hoje, porque eu acho isso muito doido, amiga. Bem, estamos falando com Carol Façanha, ela já vai se apresentar melhor do que isso, mas eu acho muito doido como você, beleza, escreve no Independente, escreve publicada, tá na academia também falando sobre o seu processo e mais do que sobre o processo, sobre uma coisa muito específica da sua voz autoral que você foi lapidando e descobrindo e transformando em método, que eu acho isso incrível, né? E ainda por cima tem sua própria editora, então você também está nesse local de olhar para as narrativas de outras pessoas constantemente, além de ser mentora também, né? Então, assim, muitos pontos de vista. Eu vou falar bastante com a Carol, a autora, principalmente nesse podcast, mas eu acho muito interessante. Não sei, a sua visão é muito, sabe, de cima, né? É um zenital, né? Como a gente gosta de falar no cinema, assim. Você tá olhando muito para todos os lados ao mesmo tempo. Pelo menos essa sensação que você me dá, assim. Não sei se é verdade. Mas fala um pouquinho de você para a galera te conhecer. Quem não conhece ainda, claro. Como a Paula falou, além de grandes amigas, né? Sou escritora, a gente se conheceu através da escrita, através, inclusive, da rede social, do Instagram. Foi lá que a gente se achou. Obrigada, Mark. Grande Mark. E, como a Paula falou também, tenho uma jornada acadêmica, fiz mestrado, doutorado, agora vou iniciar meu pós-doutorado, em que eu apresento uma estrutura narrativa nova, que é da Vítima ao Monstro, que vai falar sobre personagens femininas monstruosas, e sim são chamadas porque elas precisam adquirir alguma característica monstruosa para sobreviver a um ambiente muito hostil, a presença delas. Eu também sou autora, tenho uma editora, que é a Editora Oculta, e também sou mentora de escrita na Tecelante Histórias. E claro que eu não dou conta de tudo isso sozinha, porque recentemente o meu companheiro Álvaro, ele veio trabalhar junto comigo como um braço, tanto na Oculta quanto na Tecelante Histórias. Então ele está ajudando agora a fazer atendimento ao cliente, fazendo minha agenda. Ele me ajuda também agora com algumas questões burocráticas mesmo da editora. E até assim, me ajuda muito também até na questão da escrita, porque eu digo que ele é meu primeiro preparador sempre. Assim, a menos que aconteça alguma coisa muito doida assim com as nossas vidas, e já aconteceu que ele não pôde ler, aí passa sem ele e vai para outra pessoa, a pessoa que vai ser preparadora, minha agente, a pessoa da editora, enfim, outras pessoas. E sim, eu acho que agora falando da questão da autora, eu acho que tem a coisa que eu mais me sinto confortável, assim, é poder ser quem eu sou hoje, sabe? Eu acho que quando a gente entrou, né, no Instagram, tava no processo da pandemia, tava todo mundo muito perdido no que era o Instagram, o que era ser autor, e eu via muitas caixinhas e muitas categorias e muitas performances que eu não conseguia me enxergar lá dentro, e eu ficava, nossa, mas eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, eu tenho que ser uma coisa, eu tenho que ser outra. E dá muita felicidade poder ser aquilo que eu sou, que é tudo que eu posso ser. Né? Tudo parece meio tautológico, meio que volta na mesma coisa, mas porque uma pessoa que escreve Monster Romance, que é mais comercial e é best-seller na Amazon, não pode também escrever um livro que vence um prêmio, e não pode também estar numa editora, e não pode também, sabe, tipo, por quê? Porque não pode haver, sabe, essa presença. Então, uma pessoa que escreve ficção literária, ela não consegue fazer ficção comercial? Será que as pessoas que leem ficção comercial são tão diferentes das pessoas que leem ficção literária?
que daí não é o mesmo público, é completamente diferente. A gente sabe que tem marcações, mas será que a pessoa não vai entender se você escreveu algo mais ficção literária ou algo mais comercial? E aí eu acho que a gente vai ter tempo para conversar um pouquinho sobre isso, né? Vou deixar a Paula conduzir. Mas eu acho que a minha grande alegria é poder hoje ser um pouco tudo que eu sou. Tipo, tá com essas unhas grandes de cobra, mas tá com todos os minha prateleira de livros aqui separado por cor, tá bem desorganizado, vocês podem ver, né? Tem que arrumar tudo isso ali. Tem vários aqui que eu tava numa mentoria falando com uma pessoa sobre questão de nome de livro e mostrando alguns exemplos. Mas eu acho que é isso, assim. Eu sinto que se eu sentar, sabe, com o joelho de índio aqui ou fazer alguma coisa diferente, não vai ter problema dentro desse espaço, sabe? Que eu acho que o espaço que eu criei, para mim, é um espaço que eu tento valorizar quem eu sou. Tipo, aquilo que eu não quero mostrar, eu não mostro, mas eu acho que tem alguns momentos, mas eu não quero mais, tipo, fingir que eu sou uma outra coisa, porque eu acho que dá muito trabalho, dá muito mais trabalho. Você tem que fingir que você é uma outra coisa, para você, tipo, pegar, fazer a volta, sabe? É mais fácil você ir fazendo aquilo que você quer, tentar ter alguma estratégia. Nem sempre eu sou a pessoa mais estratégica do mundo, isso me prejudica. Mas, sabe, é tão mais fácil. Se você vai ser você não tem que ficar pensando toda hora, sabe? Nossa, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eu quero fazer, não preciso. Agora, se você tá tentando criar um personagem, é muito mais difícil. Eu acho muito doido isso que você está falando. Inclusive, né, a gente vai começar lá do início. A minha ideia é bem a gente jornadinha, né? Como é que você começou na escrita? Como é que foi esse lance da sua primeira obra publicada? E eu sei, por ter acompanhado, eu te conheci nesse momento, porque você estava justamente nessa crise de, tá, ganhei prêmio com uma obra que, tipo, tem tudo a ver com você ainda, né? Aliás, tá ali atrás de você, para quem está vendo o vídeo, né? Tá bem atrás de você. Mas eu lembro que você estava super em crise com esse lance das caixas e com eu quero muito ser comercial, mas ao mesmo tempo me dizem que a minha linguagem não cabe nisso, e ao mesmo tempo quero continuar nesse lance dos prêmios. É exatamente isso que você acabou de falar, né? Do tipo, você inclusive, por conta da sua linguagem, né? Que é essa mistura entre o lírico e o pop, e que tem na própria essência da releitura de contos de fada que você faz, e das romantasias que são extremamente políticas ao mesmo tempo. Você tá com essa mistura que não é nada paradoxal, na verdade, se a gente for parar para pensar, é aquela estratégia que eu fiz, inclusive, muito com a sua gatinha, quando eu fui cuidar dela, de você botar o remédio dentro da coisa gostosa, para ver se a pessoa come, né? Então, assim, você meio que faz isso bastante, né? De, tipo, Eu esqueci misturar total dos que você cuidou da gatinha. Foi a Corina ou foi a Pandora? Porque as duas já ficaram doentes, eu esqueci eu agora acho qual que foi a foi. Corina, é a menorzinha, né? Foi a Corina. Foi a Corina. Corina. Oh, sim. Ah, sim, ela é atacada. É a Ela única amiga. atacada. Ela é a única atacada, gente. É desse tamaninho, com um rabinho de espanador. Muito fofinha, né? Uma carinha fofa. Parece um ursinho de pelúcia, mas é meio. Tá aí tá mais aí uma nomenclatura para você, né? Mãe de muitos gatos, porque você tem vários. E Sim, todos iguais, que eu amo. Você todos adotou frajolas. todos iguais, todos frajolinhos. Mas então, bora fazer esse remember, amiga, né? De esse Bora. flashback de como é que você começou na escrita primeiro, porque eu sei que na escrita você não foi o primeiro, né? Inclusive, eu tive o prazer de ler coisas que vieram antes, mas assim, mas que você botou no mundo depois. E como é que foi essa primeira publicação, assim? Então, a primeira publicação foi O Filho da Lama, que é um conto de fantasia. Eu acho ele bem instintivo, assim, se eu posso dizer, porque
ele, assim, tudo que eu falar aqui, vocês vão, é intuição, porque veio de um sonho, eu não fiz uma aula para publicá-lo, não fiz curso de como publicá-lo na Amazon, eu só joguei, eu fiz a minha própria capa. É verdade, foi o seu E primeiro, né? Foi a sua primeira publicação de todas, antes até do que veio depois. total, foi o primeiro, eu lancei. E eu lembro que nada mudou depois. A não ser, talvez, eu tive os primeiros feedbacks, assim, tão positivos quanto negativos. E um feedback que me deixou bem brava na época, não sabia lidar, assim. Eu entendo a minha frustração, mas eu não soube lidar com a crítica, que foi uma pessoa que falou assim, olha, a sua escrita é muito... Ela nem falou lírica, mas ela falou assim, a sua escrita não é comercial, ela tem que ser mais comercial, ela tem que ser utilitária, eu nunca vou esquecer essa palavra. A Nossa. sua escrita tem que ser utilitária. E para mim, cara, aquilo foi tão violento que a pessoa falou basicamente que a minha escrita era poética demais. E as pessoas que gostaram, gostaram disso também. Eu acho que eu não tinha visto o poder que isso tem, né? De que você, assim, Uhum. você é, não vou nem dizer detestada, que eu acho um termo muito pesado, mas você é não gostada pelo mesmo motivo que faz você ser amada. E quando você entende que motivo é esse, eu acho que é o seu poder, porque você também entende qual é a sua tribo. A questão não é você mudar para ir uma tribo que não tem nada a ver com você, não tem nenhuma, sabe, afinidade com você, senão essa seria a sua escrita, inclusive, para você, e aí você se afasta da tribo que é tua, entendeu? Vamos falar, então, legal, bora fazer uma escrita super utilitária, acabou. E aí eu ia perder todas aquelas características que, bem ou mal, eu estive lapidando por todo o meu período de leitora também, sabe? De fazer, é o que faz, por exemplo, eu gostar de uma cena e não de outra, sabe? Eu gosto mais. Por que eu gosto de uma cena mais lírica, mais poética? Enfim. E daí nada mudou, na verdade, eu coloquei, mas teve algumas pessoas que eu lembro que me leram desde aquela época. Paula Carminati é uma autora também. Eu lembro que desde aquela época ela lia, ela sempre fala assim: ai, nossa, eu lembro muito desse conto, O Filho da Lama, e ele tem algo de muito especial. E eu concordo, assim, eu acho que ele ainda é muito cru. Se vocês ainda conseguem ler O Filho da Lama, não tirei do ar. A minha ideia é até de republicá-lo, mas ele é muito cru. Eu acho que você consegue ver quem eu ia me tornar, mas eu tava muito inconsciente naquela época, sabe? Quase como se fosse uma obra sonâmbula, digamos assim, sabe? Era muito sonambulismo. Aí eu publiquei o Sobre a Vida dos Pássaros um ano depois, e aí foi um pouco diferente, porque o Sobre a Vida dos Pássaros, eu na verdade, eu fugi totalmente do que a pessoa tinha falado, que era para ir para uma linguagem utilitária, porque daí eu fiz uma obra muito mais lírica do que é O Filho da Lama. Muito mais parecida com uma ficção literária do que com uma ficção comercial. Já O Filho da Lama fica uma coisa meio romantasia, sabe? Fica ali no meio termo. E, e aí ele foi indicado ao Prêmio Abeste. Aí eu poderia dizer que aí começou a eu ver que, um, a escrita que eu tinha, ela podia me levar a certos locais. Não o local, talvez, que a linguagem utilitária me levaria mais rápido, mas locais que talvez a linguagem utilitária não conseguiria chegar. E que foi o prêmio. E aí eu fiquei, né? No caso, eu fui semifinalista, não cheguei na final, mas eu entendi que aquilo era um potencial ali, que eu podia trabalhar. Eu estava fazendo depois. Isso eu estava no mestrado, né? Quando eu publiquei O Filho da Lama e o Sobrevida, se não me engano. Aí, quando eu fui fazer o Não Esqueça, que eu já tinha um tempão, Não Esqueça, e daí eu estava num curso com o professor Alexandre Meirelles, o Fantástico Cursos. Ele conhecia uma editora, conhecia um editor, e aí ele queria saber se alguém estava, esse editor que estava procurando algum autor que ele achava que estava ali, tipo, preparado para uma publicação. Ele me indicou, eu tinha várias histórias não finalizadas, mas aí eu lembro que eu tinha um Não Esqueça. Eu não lembro exatamente por que eu decidi um Não Esqueça e não uma outra história que eu também estava querendo publicar, que, by the way, é uma história que eu vou publicar agora em dezembro. Então é engraçado, né? Dar um full circle aqui, porque eu não publiquei essa certa história e aí vou publicar, que a gente pode falar depois sobre ela. Não tem problema de falar o nome nem nada. Mas enfim, daí publiquei, eu lembro que ela era um uniplot de uma menina que perdia a memória, tava muito, não tava funcionando, sabe, ela uniplot, ela tava muito claustrofóbica, eu tinha escrito ela há 4 anos e eu nunca consegui dar fim nela, mas aí eu meio que descobri, uma iluminação mesmo, que ela tinha que ser multiplot, embora fosse dar um puta trabalho pra fazer ele ser multiplot. E aí eu fui trabalhando, mandei o ato 1 e esqueci não, né, mas assim,
fui viver minha vida e falei, ai, vamos depois ver. O que eu não esperava é que eu acho que na mesma semana eles me mandariam uma resposta dizendo que queriam publicar. E aí eu falei, nossa, então tem que pegar o ato 2, o ato 3 e fazer. E eis que acontece a mudança da minha vida, que foi eu me mudar para São Paulo. No meio da pandemia, eu sou do Rio. Me mudei para São Paulo. Tava ali, plena pandemia, pleno primeiro ano de doutorado. E no meio de tudo isso, estava publicando um livro. Tinha que mudar ali aquele livro. E eu lembro muito de eu, tipo, em pensão, em quarto alugado, em, sabe, uma vida super móvel, super caótica. E eu acabando aquele livro com a ajuda de muitos amigos, assim, tipo, um amigo fez a leitura crítica, um amigo, na época, amigo, fez a revisão, e é o Álvaro, hoje meu companheiro. Foi um trabalho normal, mas, assim, a grande questão é que, enfim, muito doido, né? Porque eu não tinha a mínima ideia que esse livro podia ter um caminho tão fortuito nas premiações, sabe? Tipo, de ter vencido o prêmio Leblanc, foi finalista do Odisseia e foi indicado ao prêmio Abeste. Então, eu acho que ele pegou aquela dúvida que eu tinha com o Sobrevida e falou, não, você consegue estar aqui também, e tem algum local aqui bacana de prêmio para você. Mas, e aí para finalizar essa grande parte, ao mesmo tempo, quando eu venci o prêmio Leblanc, eu fiquei em crise. E eu fiquei 2 anos sem escrever. Eu acho isso muito curioso, assim, quando eu penso que eu fiquei 2 anos sem escrever. E aí, assim, eu acho que não é só porque eu ganhei o prêmio na época, mas eu acho que foi porque eu criei muitas expectativas quanto a isso. E na real, hoje eu sei que se você ganha um prêmio e ele não é tipo assim, o Jabuti, um prêmio muito grande, ou mesmo que você ganhe um prêmio, mas você não sabe o que fazer com isso, não significa muito para sua carreira. O que eu quero dizer com isso? Tipo, sim, fica lá, as pessoas olham diferente para você quando você tem um passado, né, uma jornada. Mas quantas pessoas ganham prêmios por ano? Quantos prêmios existem, sabe? E quantas edições tem? E a gente lembra de todas as pessoas, mesmo os grandes, vamos lá, a gente lembra de todo mundo que já ganhou o Jabuti? Não lembra, né? Então, eu acho que é muito o que você faz com o prêmio, sabe? Depois do prêmio. E aí você tem que estar muito ok, e eu não tava, mas você tem que estar muito ok, muito tranquilo com o local de autoridade que você está ocupando. Seja ele falso ou verdadeiro, sabe? Seja ele. Porque você pode pensar assim, não, mas. Sabe, mas esse é um prêmio que não é nacional, é um prêmio que ele tem um certo local de nicho e tal. Você pode até falar isso, mas alguém vai olhar para você de uma maneira diferente e talvez você se olhe de uma maneira diferente. Eu acho que esse é o grande perigo, entendeu? Porque se você começa a se olhar de uma maneira muito diferente, como é que fica o seu processo criativo, sabe? É você não deixar o prêmio, ou ser best-seller, ou não ser best-seller, ou enfim, qualquer coisa assim, afetar tanto o processo criativo que deveria ser, na minha percepção, sagrado, sabe? O seu processo criativo, eu acho que é a coisa mais importante que você tem, porque você não constrói uma carreira sem ele, na minha opinião. Você pode dar uma sorte, fazer um livro muito bom, mas assim, eu acho que uma carreira depende de um bom processo criativo, um processo criativo que dá conta do indivíduo que concebe, né? Então, uma pessoa utilitária, vamos supor, de linguagem utilitária, nada contra, vai ter um processo criativo muito diferente do meu. E tem pessoas ainda mais, sabe, ainda mais, não quero dizer líricas, mas que vão para um trabalho de linguagem, assim, bem radical, que vão ter um outro processo criativo também, que vai fazer sentido para elas. Enfim, eu acho que basicamente é isso. E também, eu acho que eu estava amadurecendo, hoje é que eu percebo, né? Eu acho que isso aconteceu com 27 anos e eu estava ali na cúspide dos 30, né? De 27, 28, 29. Não é uma idade fácil, eu acho uma idade bem difícil em termos de identidade. E muitas coisas aconteceram na minha vida. Eu me mudei 7 vezes durante a pandemia, para vocês terem uma noção. E isso inclui estados diferentes. E ciclos se encerrando, ciclos se abrindo. Eu vivi isso, tive a sorte de viver isso do lado de uma pessoa que eu confio muito, que é o Álvaro, mas teve muita coisa que aconteceu. Então eu não posso nem dizer que tudo. Eu fiquei 2 anos sem escrever por causa do prêmio. Eu acho que não foi por causa do prêmio, nem na minha percepção. Acho que eu estava crescendo, as coisas estavam se movendo.
E eu estava também tentando sobreviver, finalizando um doutorado sem bolsa, no meio de uma pandemia. E eu acho que isso também precisa ser levado em conta. Porque tem isso também, que é bastante coisa. E tentando, eu acho que não tinha Tecelante Histórias ainda, mas eu já queria dar aula naquela época. Eu já queria ensinar um pouco do que eu tinha aprendido de processo criativo, porque o que eu tinha aprendido naquela época que eu achava pouco, eu via que as pessoas não tinham Nem aqui. isso. Nem isso. E aquilo às vezes era a disciplina de você fazer o que tem que ser feito, a disciplina de acordar ou de fazer naquela hora, a disciplina de pegar e aprender estrutura e de estruturar, a disciplina de reescrever e pegar as manhas conforme você vai fazendo isso, entendeu? O que deu certo, o que não deu certo, o que é a sua voz autoral. Também tinha toda a bagagem do mestrado, da graduação e do doutorado. E eu pensei que isso podia. E eu estava começando a ensinar estruturas narrativas que eu me apaixonei mesmo, sabe? E eu me apaixonei porque eu não era boa nisso. Porque eu tinha muita coisa da linguagem, coisa mais lírica e muito intuitiva, e eu não. O meu pior local era o enredo. Eu percebia, sabe? É engraçado hoje, porque hoje dos elogios que eu mais escuto é porque o enredo é todo fechadinho. Da maioria dos textos hoje, né? Não antes. Isso é um negócio que eu ia até. Na verdade, acabou, né, que depois eu volto com coisas, assim, falando em roteiro do podcast, assim, mas eu queria muito aprofundar com você como é que é seu processo hoje, mas um comentário que me veio à cabeça enquanto você ia falando, assim, e que tem tudo a ver com isso, é que, assim, eu acho muito doida essa palavra utilitário, porque utilitário significa sem uso para alguma coisa. Qual é o seu objetivo com esse uso? Assim, eu não acho que uma escrita, sei lá, mais pop, ela é utilitária, saca? Ela é uma escrita que está com um objetivo específico. Ou que a pessoa tem aquela vibe de escrita mesmo. Ou a sua pira também tinha um objetivo específico e até um sentimento específico que a sua, sabe? Essa coisa do Mas utilitário, qual é o uso? Assim, qual é o, sabe, utilitário para quê? Por quem? Com qual objetivo? Isso é uma coisa que eu fiquei assim, meio. E outra coisa que talvez tenha a ver com isso, de certa forma, e com que essa garota talvez tenha tentado. Eu imagino que seja garota, porque geralmente esse nível de maldade, eu acho que mulheres nós temos mais capacidade nessa sofisticação de maldade nas palavras, geralmente vem da gente. Mas indo aí olha, já ouvi umas coisas de homem também que, olha. Não, eles são, mas eu acho que, amiga, geralmente é mais. A faca é menos certeira, sabe? Assim, menos afiadazinha. Não sei, posso estar subestimando, posso estar sendo generofóbica, mas é uma. Meu contato com mulheres geralmente a gente é Entendi. mais afiada em ambos os sentidos, assim, quando a gente está falando desse tipo de coisa. Mas por que eu vou falar para isso? Ah, a gente estava falando da estrutura. Existe uma parada muito doida acompanhando a sua evolução enquanto escritora, assim, que a gente falava, inclusive a gente conversava muito sobre isso, né? Sobre linguagem pop, não ser pop. Nossas conversas pessoais passaram muito em relação a isso. Mas eu acho que conforme você foi amadurecendo, justamente em termos de estrutura, você foi ficando mais imersiva narrativamente. Então, o que aconteceu não foi que a sua linguagem ficou mais pop. Eu acho que, assim, a, o seu estilo servia a uma história. Começou a servir a uma história de forma mais coerente Entendi. e, sabe, consistente. Pelo menos, assim, lendo de fora, enquanto alguém que tem uma leitura um tanto quanto crítica, e isso deu uma mudança. Eu lembro da surpresa extremamente positiva que eu tive quando eu li O Canto, que eu falei, caralho, aqui a Carol acertou de um jeito, e depois eu só vi isso, assim, que tinha a ver com esse amadurecimento que você já tinha feito em relação à estrutura, saca? Nossa, eu fico feliz. Fico super feliz, assim, de saber disso. Não, mas
Não sei se eu te cortei. Não, não cortou. E assim, só dizendo assim, não que antes não fosse. É isso, não que antes não fosse bom e não servisse para alguma coisa. Tanto é que você ganhou um monte de prêmio. Tanto é que, tipo assim, sempre foram histórias impactantes. Né? Eu acho que o que mudou é isso, assim. É, é, é você conseguir ser best-seller como você é hoje, não só por conta de ótimas estratégias de marketing, que você também, tipo, tem tino para isso, mas tem muita coisa da pessoa começou a ler e ela vai virar a página, saca? E por que ela vai virar a página? Né? Eu acho que você conseguiu encontrar esse local de mistura dos dois, sabe? E Entendi. provavelmente ouvindo você falar, mas eu queria muito saber agora, que aí entra nessa parte do roteiro que eu ia perguntar, de como é que é o seu processo criativo hoje, assim, né? Que eu acho que talvez tenha a ver com isso, né? Você falando assim me deu um insight. Eu nunca tinha entendido por quê, como é que tinha amadurecido tanto, porque você amadureceu muito em muito pouco tempo, saca? Para você provavelmente não foi pouco tempo, mas assim, para quem tá de fora, né? Pra quem sofreu o negócio. Brincadeira. Cara, eu fiquei muito feliz, surpresa com isso, porque assim, uma coisa que acontece muito comigo, eu vou abrir aqui meu coração, é que assim, eu tinha, primeiro, só um PS, eu fiquei muito feliz que uma grande amiga, a Liz de Las Boas, foi, né, finalista do Prêmio de Senha desse ano. Então, fiquei muito feliz com isso. Um beijo pra Liz. Gosto muito dela. Vai lançar aí o Garras pela Rocco agora em outubro. E é maravilhosa. E fiquei muito feliz de vê-la ali. Só que o que eu vou falar eu tinha colocado o Canto Mais Profundo para a categoria da narrativa curta de fantasia. E eu tenho um problema que é de achar assim, eu faço uma coisa que é muito errada de fazer, eu tô falando aqui abertamente, que eu terceirizo o valor da minha obra para uma outra pessoa. E o prêmio é muito bom para você fazer isso, mas é muito ruim também. Porque é bom que você não pensa, mas é ruim porque você negligencia isso e você coloca isso na mão de um júri que tem objetivos ali, que não estou falando que não são válidos, mas tem objetivos ali específicos, principalmente no ano e tal. E aí você fala, bom, se não passou, então ele já não tinha muito valor. E assim, volta e meia eu fico me lembrando, por exemplo, falar churro, não, o nome não é churro, né? Churro é um negócio que você dá pro gato. Qual é o nome disso aqui? Funko Pop. Funko Pop. Eu ganhei isso de uma leitora que leu o Canto Mais Profundo, que achou muito legal e me deu um Funko. Esse bicho é muito caro, inclusive. Fiquei impressionada. Ela me deu também depois que minha mãe faleceu, então foi um gesto super, super fofo. E deu e falou assim: tomara que seja finalista do Prêmio de Ceia. Não foi. Mas a questão é, eu fico terceirizando, entendeu? Se ele não foi finalista, então ele não. E eu quero fazer voltar pro. Que é uma coisa que eu quero falar com você ainda hoje, se possível, de qual o próximo passo do MVP. Que foi uma parada que eu falei muito, que hoje eu acho que eu sinto que eu tô pronta para dar o passo de MVP, de pegar alguns MVPs, e o Canto Mais Profundo é um MVP, porque ele é uma noveleta mesmo, e poderia ser um romance, que eu acho que é a reclamação número 1 que eu recebo de quase todas as minhas histórias MVP isso poderia ser um romance de 300 páginas. E geralmente eu digo, absolutamente poderia, mas eu não tinha condição financeira, psicológica, de tempo mesmo, de fazer aquela história ser uma história enorme. E o meu processo criativo, ele é assim, eu me apaixono por essa história, eu tenho um tempo, realmente um tempo em que eu consigo estar dentro de uma história. Esse tempo era bem mais curto quando eu era mais nova, e agora ele é um tempo um pouco maior. Não à toa eu tô fazendo livros maiores agora. E eu quero voltar. Então fiquei feliz de você falar Quanto Mais Profundo, porque é um pouco isso que a gente tem, de terceirizar o prêmio, e eu, tipo, super respeito o prêmio Odisseia, sabe? Não é nada com eles, é só que você tem essa coisa de terceirizar, assim, se esse livro não não passou ali, é porque ele não esquece, ele não tem, não tem o que fazer com ele. Mas falando do processo criativo, de como mudou, eu acho que a principal mudança é estrutura. Tipo, não importa se eu quero surtar, se eu quero pegar Pinterest, fazer 50 mil mood boards, se eu quero pegar e fazer várias playlists. Eu adoro fazer playlists das histórias no Spotify. Quando eu decido que eu vou escrever uma história, tipo assim, agora vai, eu paro tudo e eu estruturo ela.
Mesmo que seja uma estrutura que é muito que nem é condizente com a complexidade da história, que é uma estrutura muito simples, eu vou ter que trabalhar mais. Aí, às vezes, eu contrato uma pessoa, no caso a Paula, para um livro que a gente. Depois eu quero falar com você sobre ele. É um livro que está há anos na minha gaveta e que tem que ter uma estrutura um pouco mais. A gente vai falar, né? Talvez um pouco maior, ou um pouco mais móvel. E eu acho que também. Eu acho que eu cresci também algumas coisas, sabe? E eu acho que o processo criativo, ele dá conta de quem você é também. Então, tem coisas que não foram tão, como eu posso dizer, tão pensado. O que eu faço hoje de diferente, eu estruturo. Como eu já atendi bastante gente pela Testando de Histórias, eu consigo ver os meus erros, porque espelhados eu vi dos meus alunos e mentorados. Então, quando eu estou muito fixa numa parte de uma história que eu não deveria ficar, quando eu estou muito fixa num personagem que não está servindo, ou porque, por exemplo, uma coisa que eu aprendi também, né? Muita coisa de história é você ter a coragem de continuar. Porque uma coisa que eu vou até fazer um post sobre isso na Tessilã, que é assim, às vezes a resposta do capítulo que você está sem saída está no próximo capítulo. E aí você fica no capítulo 5, tipo, você parou no capítulo 5, você tá ali, você tá ali, você tá ali. Mano, às vezes você tem que esquecer o capítulo 5, entendeu? Você coloca assim, e aí eles foram para o norte, pronto. Ai, mas como eles foram pro norte, eu sei que tem que acontecer uma coisa aqui. Bom, eles foram pro norte, pronto. Aí você ainda coloca reescrever depois. Você vai pro 6. Às vezes no 6 você descobre que eles vão ter que ir pro norte, porque tinham que pedir essa menina em casamento, porque depois não sei o que, sabe? Então, para mim, os processos, eles vão se desamarrando, as histórias são, tipo, tecer mesmo, por isso que teção de histórias, elas são um fio de nó, de um emaranhado de nó, e eu tenho que ir desfazendo, mas às vezes, se você tá no capítulo 4 e aquele nó não vai se desfazer, sabe um nó que você não vai, você até desgarça o fio, de tanto que você tá tentando desfazer ele, mano, às vezes você tem que ir para um outro nó, e aí o outro nó vai deixar esse nó mais não sei se tá fazendo sentido a metáfora por aí, mas assim, não, tá? Sabe? Tipo, você tem que fazer esse nó. Aí, esse aqui vai ficar mais tranquilo. Às vezes é no próximo capítulo, às vezes daqui a 10 capítulos. E a grande questão é, você vai ter tranquilidade para percorrer mais, tipo, 10 capítulos sem que a sua pergunta do capítulo 5 esteja respondida? Às vezes é só você continuar, entende? Às vezes realmente é só você ter eu acho que é uma maturidade porque vem de você saber que você vai conseguir desfazer um nó. É um pouco de fé e um pouco de maturidade de você ter feito mesmo nos outros livros, entende? De você assim, não, vou desfazer esse nó. E se eu não desfizer esse nó, não adianta eu ficar aqui nesse nó. Então deixa eu desfazer os nós, os outros nós da história, porque vai ficar mais fácil de fazer esse aqui. E uma mistura que eu sinto também, amiga, tipo assim, pelo menos eu sinto isso bem parecido, só que no meu caso, geralmente com roteiro, que é um pouco mais assustador nesse sentido, porque existe uma rigidez metodológica ensinada, digamos assim, de como deveria ser feito. Mas tem a coisa das perguntas certas. Tipo assim, você existe a maturidade de saber que você vai encontrar a resposta a partir do próprio processo, e existe a maturidade que está combinada com essa, e eu acho que é o que dá essa segurança, e que a gente vai tendo cada vez mais, de tipo, eu abri uma pergunta aqui, e eu sei que quando eu encontrar a resposta para ela, ela vai ter consequências. E eu vou saber quais são as novas perguntas que eu vou ter que fazer para revisitar o que eu fiz até então e mexer nas coisas para as coisas fazerem sentido e terem coerência. Então, assim, é aquela coisa é uma. Eu acho que é a maturidade nesse lugar da segurança mesmo, né? Do respira e vai, porque você vai conseguir aos poucos ir mapeando, né, o que precisa ser feito. Mas eu acho que isso também vem do fazer muito, né? Vem do estudar muito, com toda certeza. Isso que você está falando de aprender com os erros dos outros é outra coisa que eu adoro em dar aula e consultoria, porque a gente tem um afastamento que nas nossas histórias a gente não tem, né? Então é muito mais fácil pegar incoerência narrativa. É muito mais fácil pegar uma bobeirinha que se a pessoa mexer um pouquinho em conflito, mexer um pouquinho em risco, vai, né? Mas nas nossas histórias, assim,
conforme a gente vai tendo esse faro, a gente vai tendo para as nossas. A gente vai conseguindo ter esse afastamento também nas nossas. Não sei se está fazendo sentido, mas... Não, faz super, que daí você me vê tipo, o parece. espelho mesmo, né? Que daí você vai... Exato, exato. Então, hoje em dia, você faz uma estrutura básica e começa e vai e segue até o final, é isso? Na maioria das vezes é básica. Eu vou dizer que, assim, se eu não estou fazendo a estrutura dos 4 atos, eu estou fazendo dos 3 atos, 9 blocos, 27 capítulos, que essa é um pouco mais parruda. Eu gosto muito dessa, na verdade, quando eu tô com tempo e energia. Mas, assim, é também uma questão muito de energia da história. Assim, tem história que eu sei que tem que ser a mais parruda, tem história que eu sei que pode ser a mais lenta. E aí tem história que tem que ser tão parruda que eu faço a estrutura de subplots, que eu até apresentei na Masterclass acho que do Sonho de Fumaça, ou até quando eu estava fazendo laboratório de escrita do Prisão de Escamas, que eu mostrei como é que eu fui fazer uma estrutura de subplot, porque tinham vários subplots ali e eu precisava entender que eu não estava assim brotando com as tramas, além das tramas principais, e aí tipo, eu colocava no capítulo 2, pronto, aparecia no capítulo 10. Mas eu gosto muito, para te falar a verdade, eu acho que a parte da estruturação é uma das partes que eu mais gosto. É divertida, né? É bem divertida, pois é. É meio quebra-cabeça, né? É muito divertido, eu gosto. Eu acho que dá uma sensação meio que de brincar de Lego, sabe? É muito legal. Eu lembro que eu adorava brincar de Lego, assim, aqueles Legos, que nem era Lego, alguns nem era Lego mesmo, mas eram uns. Eu acho que minha mãe trazia de outro país, alguma coisa assim, eram aqueles importados, e daí eles. Era uma coisa assim que tinha uma casinha, uns hotéis. Eu já te falei, né? A coisa mais bizarra, né? O contraste da minha infância, que era escutar Kelly Key enquanto eu lia Desventuras em Série. E jogava Lego, tudo ao mesmo tempo. E para mim isso tem algo de tão... Hoje em dia, quando eu tô criando uma história, parece que eu tô nesse local, sabe? Tipo, ouvir Kelly Key e... e Enquanto ler você algo escreve Mulheres super Monstruosas. melancólico. E ter algum contato de algo muito melancólico e tá estruturando alguma coisa. Enfim, não sei, é uma dinâmica que eu tenho muito carinho. Então, às vezes, você tá, tipo assim, realmente, né, estruturando algo terrível que vai acontecer, mas tem uma certa alegria no processo. Cara, eu acho que vale. Eu queria muito falar com você sobre voz autoral e estilo e a própria estrutura que você acabou encontrando, né? E defendendo aí no doutorado. Mas antes disso, eu queria também, só para a gente não fechar essa parte de processo e rotina de alguma forma, falar com você sobre disciplina, porque isso também é uma parada que você tem muito, né, amiga? Ou não sei se é uma percepção que eu tenho externa, mas é isso, você é faca no dente, acorda às 5 horas da manhã para escrever. Eu fico assim, surtada. Eu sei um negócio que eu não rendo às 5 horas da manhã. Não, mas é bem de faca no dente mesmo. Eu fiz recentemente uma aula com a Ju. Deixa eu até ver o nome para não esquecer, que é uma profissional que fala bastante sobre isso. Deixa eu ver o nome dela aqui, que eu até falei sobre isso agora. É Júlia Chaves. E ela fala sobre temperamentos, assim, que é sanguíneo, melancólico, fleumático e o colérico. E eu meio que achava que eu era sanguínea ou melancólica, né? Aquela coisa, porque eu gostava, né? Estudei melancolia no TCC, mas também sou uma pessoa que eu gosto muito das coisas do prazer e essa coisa da expressão artística. Mas eu descobri que, na verdade, eu sou colérica para tipo, processo, fazer as coisas assim. E o colérico é uma pessoa muito furiosa, uma pessoa muito movida a desafios, faca no dente mesmo. E eu sinto que quando eu entrego um projeto, eu tenho. Porque, por exemplo, agora eu tô finalista do Prêmio Voz, estou super agradecida com isso. A gente vai lançar o livro da Patois na Flip daqui a pouquinho. Nossa, daqui uma semana, Deus segura. Mas agora que isso finalizou, porque, tipo assim, não há nada que eu possa fazer. Quem ganhou, ganhou. Não sei quem foi. Mas não tem nada que eu precise fazer em relação a isso. O Prisão de Escamas está no mundo, não há nada que eu precise fazer em relação a isso. Então, muitos dos projetos que eu estive segurando meio que o ano todo, eles já estão no mundo agora. E aí isso me dá uma situação muito assim de que parece que eu estou tentando restabelecer uma disciplina, porque eu tenho algumas coisas para entregar até o final do ano, mas elas não
encaixaram naquela situação de desesperador, sabe? Tipo, é um prazo que, tipo assim, você vai perder aquela oportunidade se não rolar. Muitas vezes submissão para prêmio, ou mesmo contrato com a editora, às vezes é uma coisa assim, ó, tem que mandar naquela data. E eu tenho percebido que eu tô bem sem disciplina. Então, às vezes, eu percebo isso quando eu acordo de manhã e me vem uma vontade assim, ai, eu acho que eu quero ver Sex and the City, 7 da manhã, 5 da manhã, eu fico assim, nossa, eu estou precisando ter mais disciplina. E acho que o que me move é o desafio, que é uma outra coisa que eu acho o prêmio tão legal, porque o prêmio, assim, ele não vai parar por sua causa, entendeu? Se você não tiver com disciplina, o júri não vai se reunir e falar assim, quer saber, fulana de tal, ela não tá conseguindo acabar o livro, gente, a gente vai ter que dar uma semana para essa menina acabar. Não, espero que não, né? Porque se tiver um prêmio assim, mas não tem. Então, nenhum prêmio vai mudar a data. Eu acho que esse rigor, essa rigidez, assim, tipo, da data, é o que faz eu ter uma certa disciplina. Mas eu também te acho muito disciplinada, só que nos seus horários. Nos horários Não, que você tem. É total, é outra coisa. Mas eu acho que tem a ver até com isso que você está falando das datas e tal. Eu sou muito com roteiro, né? Eu acho que tem essa coisa também do lugar de conforto, onde eu tô. Com literatura, eu ainda não estou conseguindo, vou ver se eu aproveito esse NaNoWriMo para mudar isso. Porque, e também o fato de tentar me organizar para não ter outros projetos Paralelos. É aquela coisa assim, eu sempre dou uma desculpa para fugir da literatura, né? Sendo que é uma coisa que eu tô doida para fazer desde sempre. Mas com ela eu não sou disciplinada, entendeu? Primeira coisa que eu tenho que largar para fazer outra coisa, eu faço. Então, isso eu acho. Não sei, eu admiro bastante essa coisa do. Falei que vou participar do prêmio tal, vou lá e vou, e não vou mudar de ideia, entendeu? Eu tenho isso, sei lá, com edital, projeto para edital. Muito Mas legal essa coisa isso. minhas datas pessoais, porque eu falei que eu vou lançar tal dia, minhas datas pessoais, porque, sei lá, tem um prêmio tal que seria muito interessante concorrer. Mas, entende? Isso eu acho muito legal, que eu sempre observei você fazer. Especialmente essa coisa dos lançamentos pessoais, que não tem necessariamente a ver com o prêmio, que você se colocou aquela data e você vai lá e corre atrás, sabe? Eu acho isso muito Sim. massa. Mas assim, eu confesso que eu ia falar aqui sobre esse negócio do. Já teve prêmios que eu não participei, que eu disse que eu ia participar, eu só não tinha anunciado no Instagram, mas assim, eram prazos tão esdrúxulos que seria, tipo assim, humanamente impossível fazer. Eu lembro que teve um. Só que assim, eu gosto muito de desafio. O Álvaro fala que parece que eu sou um. E eu adoro carne vermelha, né? Tem essa questão. E aí ele fica falando que eu sou que nem um guepardo, sabe? Que sai assim. E às vezes, eu juro, eu preciso de um desafio, sabe? É uma coisa que me motiva demais, assim, ter um desafio, assim, claro, um prêmio que eu vejo que tem o perfil da história, que eu sinto, eu também tenho que sentir algo bom. Eu já deixei de concorrer a prêmio porque eu não senti algo tão interessante nele. Teve um prêmio aí que eu ia, e aí eu falei, não vou, não vou. Então, já teve, mas eu acho que eu nunca anunciei. Eu acho que quando eu anuncio é tipo, eu vou fazer. Mas também tem coisas que às vezes eu preciso pedir uma extensão de prazo, não para prêmio, mas para a editora eu já tive que pedir extensão de prazo algumas vezes. Tô tentando lembrar de outras situações. E claro, né, eu não tenho disciplina com exercício físico, por exemplo. Agora eu tô tentando ficar bem, assim, mais no exercício físico, e eu descobri que se assim, eu tenho que primeiro colocar a roupa. Se eu coloquei a roupa, se eu tô de maiô, se eu tô com a roupa da academia, com a roupa do taekwondo, quer dizer que eu vou, tem maior chance de eu ir. Mas eu sou muito não disciplinada para Você tem atividade algum física. ritual assim com a escrita? Do tipo, se eu fiz tal coisa, eu vou escrever. Não, não tenho. Tipo, geralmente eu escuto música. Mas, tipo, se eu escrevo, o meu organismo todo funciona muito melhor. Isso eu posso dizer, com toda certeza. Tipo,
Eu fico muito inchada quando não escrevo, assim, nada funciona direitinho no meu corpo mesmo, as funções mesmo ficam todas estranhas, então eu sinto que a escrita dá uma equilibrada. Não, eu basicamente só escuto música, é muito raro eu estar escrevendo sem música, quase impossível mesmo. E eu adoro sprint, cara. Sprint é a parada que me apaixonou. Tanto, tipo, de 25 minutos eu sozinha, o Pomodoro, né? Mas, assim, eu estar com as pessoas escrevendo, por isso que as mentoradas, a gente sempre faz sprint de manhã. Se eu não tô fazendo, elas sentem falta. Elas colocam no grupo, ai, tô sentindo falta dos sprints. Porque é tão gostoso, sabe? E aí nos sprints é aquela coisa, tá todo mundo, sabe, como vê o mundo. Não como vê o mundo que ninguém tá pelado, mas assim, tá todo mundo... É, sabe, de pijama, não, sabe, ninguém se maquiou nem nada, e eu acho que também é muito legal, assim, a gente fica bem vulnerável nesse momento. Total. Bem, tá, beleza. Falamos de processo, eu queria muito falar especialmente da jornada que você desenvolveu, cara, porque eu achei isso muito da hora, assim. Eu não sabia que esse era o seu projeto, eu descobri quando você estava já na defesa, eu falei, Não, eu que, também, que não era incrível. o meu projeto inicialmente. Não era, mas estava na minha cara o tempo todo, porque no primeiro ano do doutorado já estava dando aula de Jornada do Herói, Jornada da Heroína e Promessa da Virgem. Uhum. Ano. E eu já gostava muito daquilo. Eu senti que eu estava com tudo na minha cara, mas eu não conseguia ver que era isso que eu queria fazer. Eu estava lidando muito com o monstro, era algo que eu queria muito trabalhar. Mas basicamente a estrutura da vítima ao monstro é uma estrutura que vai trabalhar com esse processo gradual que é as personagens femininas, que eu observei em algumas obras, se darem conta que elas são vulneráveis nesse mundo hostil, a presença delas, e elas tanto se transformando em algo mais apto a sobreviver a um mundo tão violento, por isso monstruosas, e elas sobrevivendo a isso, ou não sobrevivendo, e se unindo com outras mulheres que ou já estão um pouco mais avançadas no caminho e aí dão a maçã, digamos, para elas, ou são mulheres que podem cair também. E aí uma coisa que eu me pergunto até na tese é, porque daí eu lembro da Medusa, da Hidra, por exemplo, que são imagens monstruosas muito fortes, né? E que trabalham com esse potencial monstruoso do coletivo. A Hidra tem várias cabeças, você corta, cresce mais. A Medusa tem todas aquelas cobras, né, no local da cabeça dela. E tem outras também, tem de aranha também. Eu procurei um pouco sobre isso. E a grande questão que eu fiquei me perguntando é: será que o coletivo feminino ele é tão assustador para que algumas das personagens monstruosas mais icônicas elas sejam não uma, mas várias, entende? Será Ele que é, minha amiga. Ele é. É uma coisa que é aquilo que eu estava falando lá no início, porque existem as duas coisas. Existe o feminino monstruoso, que provavelmente você estudou e que é essa coisa da imagem patriarcal do feminismo, do feminino, né? É aquela coisa assim que é construída na nossa cabeça desde cedo, que é porque interessa que seja assim. Mas disso, e eu acho que nasce disso mesmo, vem aquela coisa bem Minas Malvadas, assim. Não sei se você já leu aquele livro que inspirou o Minas Malvadas, que é não li, Queen Bees mas and Wannabes, né? uhum. Que é literalmente como é que surge essa cultura de como é que funciona o bullying feminino, né? E que é essa coisa, por isso que eu estava falando existe uma coisa da não é uma violência tão banal quanto a masculina, não é tão É mais óbvio, não é uma específico violência, também. É mais é uma específico. exato, ela é agressiva, mas ela é agressiva assim, pela não tá na superfície, né? Tá embaixo, tá naquela É, coisa porque a gente não pode falar claramente, então a gente aprende a falar pela, sim, uma saca? pinça, né? Quase uma pinça. Exato. Tem uma música do musical Mean Girls, é o I'd Rather Be Me. E aí ela fala isso, né? Já que a gente sempre teve que ser
sabe, pessoas que nutrem os outros e que se preocupam, a gente sempre aprendeu a machucar o outro com debaixo dos panos, basicamente o que Manipulação e ela... debaixo, exatamente. É, Debaixo dos panos. é muito legal. Eu gosto muito do... Né, se tornou um cult, né? O Mean Girls. Eu gosto muito do musical, tanto da Broadway quanto que foi agora pro cinema. Mas isso rola mesmo, né? Porque quando a gente fala da questão da monstruosidade, eu falo tanto da questão de alguma característica que foge ao padrão, né? De corpo, enfim. Mas eu também falo de alguma característica que vai para um local enfim, de uma personalidade mais cinzenta, digamos, né? Que precisa fazer algo para sobreviver. Mas é que geralmente essas mulheres, elas, pelo menos na estrutura que eu criei e analisando os livros que mais se conectam com eles, elas geralmente não estão uma contra as outras. Elas geralmente não usam esse ferrão, digamos, uma contra as outras, porque da maneira que foi criada aquelas histórias, o mundo já é tão hostil a elas que elas não têm outra escolha. Elas podem até ter, a gente poderia dizer que elas têm desconfiança uma com a outra, ou uma angústia de ter que conviver uma com a outra, porque às vezes é difícil, ou diferenças nas formas de ver o mundo. Acho que isso em O Poder, que esse livro aqui, que foi um dos livros que eu fiz análise, nossa, é difícil mesmo fazer. Mas esse aqui, gente, esse vermelho aqui de cima, logo depois da Wish. Meu Deus, esse aqui, pronto. A gente vê isso, né? Então, que elas tentam não ser violentas uma com as outras, às vezes é inevitável, porque elas têm diferenças na forma de ver o mundo. E é isso, assim, eu acho que também essa crença de que mulher não pode ser, não sabe ser agressiva é um desconhecimento, né, muito grande do que nós podemos ser. No A Hora da Serpente, aproveitando para falar um pouquinho desse livro, que foi o best-seller da Amazon, quando ele veio, me veio eu juro que uma intuição, com um pequeno poema em inglês, que eu acho que não é de nenhum local, tá? Porque eu procurei e nunca achei e tal, mas me veio isso e era: You create a monster for you to become an angel, be careful with those wings, though it takes just a glimpse of the mirror for them to fall. Que basicamente quer dizer: você criou um monstro para você ser um anjo, mas cuidado com essas asas, basta só um olhar no espelho para que elas caiam. E às vezes eu acho que a gente cria nessas histórias em que alguém é um grande monstro, e quanto mais monstruoso é esse sujeito na nossa narrativa, mais angelical a gente se torna. E eu acho que isso às vezes é real em algumas histórias muito tradicionais, patriarcais, em que existe uma figura muito assertiva, masculina, cruel, e a menina é sempre muito ingênua e doce e angelical. Mas eu acho que isso também existe em qualquer narrativa que a gente conte, sabe? Muitas vezes, antes, por exemplo, uma coisa que eu daria dica hoje em dia, isso é mais pra vida, tá? É que hoje em dia, se eu encontro uma pessoa que toda a narrativa que ela me traz é como ela foi a vítima numa situação em que as outras pessoas foram terríveis com ela, e que aconteceu isso e aquilo, e toda a situação que ela me traz é isso, eu tenho muito pé atrás com essa pessoa. Coisa que não tinha antes. Eu ficava assim, nossa, essa pessoa precisa da minha ajuda, que não sei o quê, por que as pessoas... E você vai descobrir por que as pessoas, entende? Essa é a questão, você vai descobrir por que as pessoas, porque tudo isso aconteceu e tal. E aí eu geralmente tendo a gostar mais, assim, não é nem gostar mais, mas consigo me relacionar melhor com pessoas que já têm uma boa vivência com as próprias sombras, que geralmente falam, isso aconteceu, eu também fiquei chateada com essa pessoa, falei umas paradas que eu não devia, essa pessoa também falou, sabe? Eu acho muito mais realista hoje em dia de acreditar, tipo, porque na realidade é o seguinte, você não foi o vilão de todas as histórias da sua vida, e você também não foi o mocinho de todas as histórias da sua vida, sabe? Então, se a pessoa tem uma boa autoconsciência e ela já se apresenta assim para mim, vai ser mais fácil conviver com ela, porque se ela tem uma autoconsciência muito limitada de que ela sempre é vítima na situação da vida, eu vou ser o próximo vilão dela. Entendeu? Se você está prestes a se tornar a próxima vilã. Você entrou no casting. Porque se você perceber, só tem dois papéis. E a vítima sempre é essa pessoa. Então você vai ter que ser a vítima, a vilã. Não tem outro local para você ocupar nessa história.
Enfim, mas acho que isso se conecta com a questão da monstruosidade, mas também se conecta com essa coisa, tipo, que eu falei, também tive que amadurecer e tal. Eu acho que essas coisas também ajudam a gente a contar histórias de uma outra forma, porque a gente começa a ver coisas que a gente não estava vendo antes, sabe? Como tudo, que você falou, que a estrutura junto com a linguagem, que você vê que tudo tá muito juntinho. Que antes você não via, sabe? Uma pessoa às vezes entra de um jeito e fala uma coisa, antes você não percebe, mas quando você começa a perceber, isso também vira história. E tem uma coisa, agora, porque você falou né, você fez uma análise, que é isso, da gente começar a ver os tons de cinza, assim, que eu acho que é o que fica perfeito quando a gente encontra uma história muito coesa e que não seja. E aí eu tô falando uma coisa que não seja, sei lá, narrativa infantil, que é propriamente simplista e maniqueísta, etc. Tem esse jeito de trabalhar o tema com profundidade de arco de personagem, com profundidade de justamente personagens secundários e o que eles estão ali para fazer. O vilão não é só um vilão, mas ele é um espelhamento da sombra do próprio protagonista, né? E vice-versa. Então, assim, esse tipo de coisa, eu acho que o nosso amadurecer enquanto pessoa também ajuda a gente a amadurecer enquanto escritor, né? Bastante, assim. Mas foi só uma tangente. Amiga, agora eu queria falar bastante, só para não perder esses assuntos que eu ainda quero falar do você versão editora. Mas antes de chegar lá, eu queria falar você versão autora carreira, porque você faz uma coisa muito interessante que é, ao mesmo tempo que você é publicada tradicionalmente, você continua se publicando de forma independente e você tem agente hoje em dia. E como é que é a logística de tudo isso e como é que você tem administrado o que você vai tentar cada coisa, assim? Então, uma coisa muito boa é você estar com pessoas que entendem o caminho que você está fazendo na carreira. Então, hoje a minha agente, que é a Gabi Colicinho, que é a fundadora da MAG, a gente deu uma liga boa, sabe? Então, ela entende o caminho que eu vou fazer, ela não veio com uma visão para mim e, tipo, vai querer que eu faça essa visão que ela já vislumbrou. Ela entende o que eu estou trazendo para a mesa e ela entende que eu também tenho uma visão, posso não ter visão do mercado que ela vai ter, mas assim, eu sei quem eu sou. Sabe, aquela. Tem uma música que eu adoro. Muitas referências que eu vou trazer de músicas, mas tem uma música do Smash, que eu adorava, o Smash Musical. Aí tem uma música que é Heart Shape Wreckage, eu acho. E aí tem uma hora que a Catherine McPhee fala, ela canta essa parte que é I don't know much, but I know myself. Cara, eu acho essa frase pode passar, assim, na música, mas eu acho que se você escuta ela, ela é tão poderosa, assim, de eu não sei muito daqui, tipo, do mercado, ou enfim, mas eu sei sobre mim. E eu acho isso tão poderoso quando você está lidando com um profissional no mercado, porque muitas vezes a gente também é um pouco, assim, deslumbrado, do tipo assim, nossa, eu tenho uma agente, eu tenho uma editora, eu tenho uma assessoria, eu tenho... E você esquece que essas pessoas, elas são pessoas que precisam estar em sintonia com você, senão não vai dar certo. Pode ser a pessoa mais incrível do mundo, que não sabe, que não vai dar certo. Se ela tiver uma proposta X para você e você quiser ir para lá e você quer ir para Y, não vai dar certo. Vai ser sempre uma gangorra estranha, que uma pessoa vai querer te levar para cá e você pode, não, mas o mercado tá bom para cá. Mas eu sei entende? Eu me conheço, eu sei que eu quero fazer isso. E eu sinto que a Gabi é uma pessoa que respeitou esses. Eu não vou dizer que são impulsos, mas assim, ela respeita o meu eu artístico, sabe? E eu acho que todo mundo que trabalha com você tem que respeitar o seu artístico, até pra vir com você e tomar uma decisão em conjunto que é: não, a gente vai precisar entender que você não vai deixar de publicar na Amazon e que você vai publicar para uma tradicional. Entende? Então, assim, ter uma. Eu tinha muito medo disso, que a minha gente nunca fosse entender que tipo assim, você conseguiu uma editora, então pronto, você não vai mais publicar na Amazon. Para mim isso não existe hoje. Primeiro porque, assim, já aconteceram uma série de coisas na minha vida que me fizeram valorizar o poder de ter o controle artístico da minha carreira. É óbvio que tem uma pessoa que está cuidando de uma série de coisas, que é a gente, outra pessoa que está cuidando de uma série de outras coisas, que é a assessoria, tem as editoras que estão cuidando de outra série de outras coisas que eu não toco, e você tem que meio que confiar nessas pessoas, né, nessa grande rede
Você tem que ser tipo um polvo, você vai ter que confiar nos tentáculos. Mas é isso, assim, acho que você tem que ter. Não dá pra falar de outra maneira, você tem que ter uma sintonia com aquela pessoa. E às vezes eu acho que isso também é geracional. Acho que você tem que. Não quer dizer que você não pode trabalhar com uma pessoa que é muito mais nova ou muito mais velha que você. Não quer dizer isso, mas eu acho que também tem algumas formas de ver o mundo que são geracionais e que depende, às vezes, dessa liga acontecer, sabe? Então, por exemplo, para mim, não é vantajoso eu deixar de publicar. Não é vantajoso. Não é vantajoso eu deixar de publicar na Amazon. Porque eu faço em torno de 4 dígitos por mês na Amazon. E isso, para mim, é surreal. Se você ver qualquer discussão em threads, etc., que a maioria das pessoas não faz esse dinheiro nem em casa editorial. Então, por que eu vou abrir mão de algo que. Claro, eu tenho algumas histórias, vem a parte da estratégica, tem algumas histórias que combinam mais com editoras maiores, ou com editoras tradicionais, ou com editoras de evento e tal. E aí faz sentido você entregar essa história para essa pessoa, porque você também vai receber alguma coisa em troca disso, entende? Então você vai receber o quê? De repente você vai receber um local de destaque na Bienal. Você vai receber um local na Bienal. Você vai para a Bienal dentro de um stand. Você, dentro desse stand, tem um público que é exatamente o público que você quer atingir. E aí faz super sentido você estar ali. Que para mim fez super sentido estar na Cabana Vermelha. Faz super sentido estar onde o meu público que vai ler o Hora da Serpente está. Enfim, então tem várias estratégias. Mas eu acho que a questão foi começar a me conectar com pessoas que iam estar comigo. Iam estar comigo, assim, no sentido mais existencial da coisa também, que tudo bem, você quer tentar esse prêmio? Vamos. Mas como que vamos? Tudo bem, você quer tentar essa editora? Vamos conversar com essa editora, mas como que vamos? Tudo bem, você quer fazer independente? Vamos, mas como que vamos? E muito menos do que não vamos cortar, entendeu? E aí eu sinto que isso, eu sinto que, tipo, você não sabe tudo, né? Você tá aqui para escrever, você pode aprender marketing, você pode aprender, mas é muito legal, conforme você vai amadurecendo e profissionalizando, vai ter pessoas que vão cuidar de certas partes que você não vai conseguir tocar. Mas é legal você ter essa conexão que as pessoas sempre, como eu posso dizer, elas potencializam o que você tem. E, por exemplo, eu tenho uma energia muito caótica. Vocês estão vendo que isso aqui não está organizado, super. E normalmente é assim, mas tento organizar. O Álvaro está sempre assim, vamos organizar um pouquinho e tal. Mas se eu tô com pessoas que celebram essa energia caótica, mas tentam, assim, canalizar para algo útil e não cortar e tentar fazer com que eu seja uma outra coisa, é a melhor coisa do mundo. E às vezes a melhor coisa do mundo também é você estar com pessoas que não entenderam a sua visão, porque daí tem um momento que a única coisa que você vai ter é a sua visão. Entende? Porque daí você vai. Ou você vai se condicionar ao que uma pessoa queria, ou você vai ficar com a sua visão. Se você, mas peraí, essa pessoa não entendeu a minha visão, mas a visão é minha. Essa história é minha. Quem tem a visão, eu lembro que veio essa. Passei por essas situações e me veio isso muito forte, assim. Mas quem tem a visão é você. E aí eu tive essa visão, eu acreditei muito no Hora da Serpente, numa situação em que eu não fui levada a acreditar necessariamente, e ele deu super certo. E super certo não quer dizer que não recebi nenhuma avaliação negativa. Tem pessoas que não gostaram, não entenderam ou não concordaram, mas muita gente gosta muito desse livro, gosta muito do que eu fiz nele. E eu acho que foi muito importante eu entender a minha visão e eu defender a minha visão com gás e dentes, já que a gente tá falando de algo monstruoso, sabe? Então, assim, tá, você não entendeu a minha visão? Nem, sabe, não precisa ter picuinha, não precisa ter raiva, não precisa ter nada. É só, tipo assim, se não entendeu a minha visão, a gente não tá combinando, né, nisso, porque são visões diferentes, assim. Só que eu acho que você vai conquistar o seu local se você souber a sua visão e você ser muito defensor mesmo, protetor da sua visão. E aí a minha visão hoje em dia é que eu não acho que eu precise escolher. Você tem que ser uma escritora de prêmio, você tem que ser uma escritora de casa editorial imensa, você tem que ser uma escritora de Amazon, você tem que ser uma pessoa que trabalha dentro da academia. Não,
sabe? Eu acho que o legal é que o patriarcado me ensinou tantas vezes que, tipo, eu era uma mulher para casar, uma mulher para não sei o quê, eu tinha que ser boazinha, eu tinha que ser não sei o quê, eu tinha... E todas essas caixas me fizeram tão mal quando eu era mais jovem, e tentava muito me encaixar em algumas caixas, que eu acho que se o mercado tentar fazer isso comigo, o patriarcado me ensinou que não vai funcionar, entendeu? Eu não vou ceder a isso, entende? Se você pode, por que não? E eu acho que também essas categorias, você começa a ver que essas categorias são de plástico, sabe? Porque tem histórias que são ficção literária, mas que também são super comerciais, e tem histórias super comerciais que também são ficção literária, que também ganham prêmio, que também são de sucesso de público. Então, tipo, tudo isso, eu sinto que são tipo canoas que te levam para mais longe e não o local que você tem que alcançar. O local é você. Nossa, eu tava vendo, não vou lembrar agora quem foi o. Acho que foi na rádio, a gente tava indo pra Bienal, e aí um sujeito falou assim: ai, minha avó falava sobre, eu queria chegar nesse local, eu queria chegar nesse local. E aí ela falou: não, você, tipo, que você muda quando você descobre que você é o local. Sabe? Tipo, então essas canoas, elas vão levar o local, que é você, para mais longe, mas elas só são uma canoa, elas não são um local. Uma agência não é um local, um prêmio não é um local, uma editora não é um local. Tipo, o maior que seja, porque, por exemplo, até a menina, a Rebecca Kuang, que escreveu Guerra da Papoula, escreveu Babel, escreveu agora Yellowface, ela e uma outra escritora tinham sido rejeitadas pelo prêmio Hugo, que é um dos maiores prêmios de ficção especulativa, e aí, né, vazaram certos e-mails e tudo, e aí um outro prêmio deu o prêmio para elas e tal, e teve todo esse bafafá e tudo. Mas imagina se o seu grande destino é o Hugo, por exemplo. Aí acontece uma situação de que por questões políticas e subjetivas você não é indicado. O que acontece com você, sabe? Você se quebra por inteiro? Então, um pouco entender isso. Eu não sei se eu acho que eu dei uma volta quilométrica. Não sei se faz sentido, amiga. Eu acho que, inclusive, volta aquilo que você estava falando antes de não ter o seu referencial no outro e não ser sobre o resultado, ser sobre o processo, né? Que é uma luta, eu acho que constante. Eu tenho certeza, esse é o primeiro episódio, mas eu tenho certeza que isso é uma coisa que vai ecoar bastante, porque eu acho que esse é o grande dilema do escritor, é o que mais bloqueia a gente. Eu tinha até pergunta sobre bloqueio criativo, mas a gente falou bastante sobre isso, acabou falando de certa forma, né? E eu acho que quando não é a falta de técnica para sair de questão narrativa mesmo, né? Que a pessoa não. Geralmente o bloqueio vem de medo, né? Daquilo não ser bom o suficiente, tão bom quanto está nos seus sonhos. E os seus sonhos estão ligados muitas vezes ao resultado daquela história. E não, ao processo em si daquela história nascendo, né? Sim. Existe muita ideia da história pronta e o que as pessoas vão achar, e mesmo o que você vai achar, mas ligado a esse resultado, né? Ligado a um ponto final, né? Não, total. Não, mas até hoje, assim, tipo, por exemplo, quando eu penso em. Tipo, quando eu penso no lançamento hoje, por exemplo, eu tinha um certo valor de faturamento que eu queria chegar. Tinham dois, um eu cheguei, outro eu não sei, vamos descobrir depois, vamos descobrir logo mais. E aí, quando vem a questão financeira, a coisa fica complexa também, né? Porque daí, tipo, viver de literatura é viver de literatura. Então, assim, existe conta, existe boleto, por mais que você, mesmo que uma pessoa tenha uma situação confortável, ela não é um pano infinito, né? Que eu saiba. E aí você precisa, sim, gerar renda e pensar como que você vai gerar renda. E aí não se torna só eu preciso, eu almejo chegar aqui e tal, mas também a necessidade de chegar em um local que seja rentável. Que hoje em dia eu falo que é viabilizar uma carreira. Mas aí isso também, eu acho que não é tanto o resultado da história, sabe? Eu acho que isso é mais estratégia de marketing. Porque assim, o que a estratégia de marketing faz? Ela faz uma pessoa ler o seu livro. Não tem nenhuma garantia que na resultado da estratégia de história, de certa marketing que. forma,
é resultado de marketing da história, de certa forma, porque, beleza, depois que ela leu, que ela chegou lá, ela tem que ler e gostar para continuar te lendo, e em termos de carreira, ela ser uma carreira sustentável, né? Para você não ter que, tipo assim, porque cada... Aliás, é uma coisa que eu gostaria muito que você falasse também, que você puxou esse assunto, né, do quantos dígitos você fez e o lance também de você esgotar livro em Bienal, que é outro fenômeno, assim, considerando que você, tipo assim, é uma autora nova em termos de nome, né? Né? Não é, sei lá, tipo, uma. Vou botar um nome bem tosco, que não tem nada a ver com isso, mas sei lá, uma Thalita Rebouças, que as pessoas vão lá procurando, sabe? Inclusive, eu conheci a Thalita Rebouças nessa Bienal, foi muito. Nossa, daqueles momentos que você não sabe o que dizer para a assim, pessoa. gente, que louco, onde é que minha vida chegou, né? Nossa, eu fiquei super sem graça. E quando eu vi, o Álvaro tava contando a história de Monster Romance pra ela, e ela super interessada, ela, nossa, como... E o Álvaro contando e a gente mostrando a ilustração, e ela falou assim, nossa, vocês têm umas ideias, assim, ela é muito fofa. Mas eu queria que Mas você sim, falasse concordo. um pouco disso, assim, da história. Não precisa ir em detalhe, até porque, né, eu sei que você dá aula sobre isso, etc. E a galera que quiser saber mais pode ir atrás das suas aulas na Tecelã de Histórias. Mas eu queria que você falasse um pouco de como é que funciona para você, porque também quando eu falo que a sua carreira deu um 360, eu lembro da gente lá no início conversando, e você, será que eu vou conseguir vender? Porque eu será, né? Porque eu tô no nicho do nicho do nicho, que é tipo, é fantasia, mas é fantasia. Você não tá escrevendo história de CEO, romance de CEO na Amazon, né? Que é assim, também não é a coisa mais fácil de vender, existe um trabalho por trás, mas é o hype. Você não tá no hype, você tá encontrando coisas, né? Eu descobri recentemente que o Monster Romance já é considerado um hype Ai, que bom. dentro da Amazon. Pois é, eu acho que foi aquela coisa da sorte, né? Que eu falo muito de fazer o comercial trabalhar por você, que não é assim, o que tá vendendo, vou lá fazer. É você encontrar o que você gosta de escrever que já tá no comercial ali que você não percebeu. Porque às vezes eu acho que o que eu falava que não era comercial era um conjunto de vários enganos do que outras pessoas falaram sobre mim, e nem lá com a visão lá muito limpa, digamos, né? Com a lente muito limpa, com coisas que outras pessoas falaram sobre mim, e eu pegando bode dessas coisas também. Eu meio que me sentindo um patinho feio, sabe? Tipo aquela pessoa Sim. rejeitada que fala assim: se não me querem, eu também não quero. Também não vou querer o comercial. Acho que foi um pouco de imaturidade mesmo, assim. Um pouco de ingenuidade, mas um pouco de imaturidade. Mas a pergunta foi aquela coisa. Qual é, assim, quais são as suas principais estratégias para bater as suas metas de venda hoje em dia? Tanto o físico quanto o digital ali, assim. Olha, eu poderia falar do TikTok, poderia falar do Ads, do tráfego, que é uma parte também super importante, o orgânico, né, que é você continuar publicando com uma constância, coisas básicas que a gente conhece, mas uma coisa que eu também ensino na Tecelã, mas eu acho que uma coisa que é legal é se divertir no processo. Eu nunca achei que eu fosse gostar de fazer marketing. Que eu acho que foi uma outra coisa que também, por enganos do que eu já tinha ouvido falar sobre marketing, me levou a pensar que eu não gostava. Uma das coisas que eu mais gosto agora, que é marketing, eu achava que eu não gostava, entende? Então tem que tomar muito cuidado com o que você ouve, de quem que você ouve, o que você tá ouvindo, que às vezes você se coloca vários bloqueios e, tipo, de repente, cara, é nesse local que você pode brilhar muito. Não é o único, mas é um local que você também tem o potencial de brilhar, de ocupar um certo espaço. Inclusive acabei de ler Leitura de Verão. A gente não precisamos conversar sobre isso. Provavelmente não aqui, mas a gente pode conversar sobre isso. O que eu diria é se divertir no processo, cara. Hoje eu fiz, sem caô, vou pegar até meu celular pra vocês. Eu acho que eu fiz uns 10 vídeos no TikTok, assim. Claro, bear in mind, eu não faço isso sempre. E isso foi porque hoje é literalmente o lançamento do livro. Então tinha que ter bastante conteúdo. E alguns eu fiz porque eu precisava, e outros eu fiz porque você vai pegando gosto. E se você é uma pessoa criativa que gosta de contar histórias, você provavelmente vai gostar de marketing também, porque marketing é contar história. De preferência, não mentir. Mas assim, é que você contar a história, é você mostrar sempre por outro prisma a mesma coisa.
E você precisa de uma certa criatividade para isso. Então, por exemplo, esse sonzinho. 80% do meu tempo falando. Deixaram você e as crianças ficaram. Ah, sim, da Xuxa, né? Esse é o da Xuxa, mas uma mistura com Mean Girls. Uhum. Então eu estava obcecada, daí sou eu com o meu, na frente do meu computador com o livro. Estava obcecada, passava 80% do tempo falando sobre Monster Romance de cobras. E nos outros 20% eu torcia para que alguém falasse qual o nome, alguém me passa o nome, tem na Amazon, é nacional. Isso é engraçadinho porque é meio que a cultura do TikTok, entendeu? Que você coloca uma coisa e as pessoas falam qual é o nome, e aí já tem até pessoas que dizem, mas não faça isso, porque, né, enfim, aí tem lá as opiniões. Só que a questão esse deu super certo, inclusive, já tem 520 visualizações, eu postei o que é 1 hora ou menos, um pouco antes de entrar aqui. Mas qual é a questão? Cara, eu me diverti fazendo ele, entende? Eu sinto que a galera consegue quase ver o que você se divertiu de fazer, o que você fez por tabela. Porque muito raramente viraliza algo que você fez por tabela. Uhum. Geralmente vai viralizar ou vai quebrar a sua. Vai furar a bolha aquilo que você fez gostando. Então, às vezes, eu ouvia uma música, eu pegava algumas imagens que eu gostava, e aí eu, tipo, percorria uma trama. Sabe, no caso Hora da Serpente, uma trama que eu gostava muito, que era a trama, tipo, dela indo e o amigo tentando impedir dela ir, e aí o amigo é pego, e aí ela também é pega, e daí ela tem que fazer um acordo, e aí quando vê todo mundo no meio daquele acordo, e eu adoro, eu acho, tipo, o suco do melodrama, e colocar tipo assim, geralmente são umas músicas bem bem dramáticas, sabe? Deixa eu pegar só uma música dramática que foi pra vocês entenderem, assim. E eu amo. Esse aqui também deu muito certo, o Sonho de Fumaça. Ai. É o Lonely People, só que de uma maneira. E é basicamente só duas coisas. Você lançou o seu Dark Academia Nacional. Obrigada. É só isso. Mas tem um certo local meio grandioso, sabe? Dessa coisa dela cair. E eu acho que tudo é um pouco você brincar com o que está sendo mostrado, com o que está sendo dito, com esses dois mundos diferentes, porque ver Mean Girl, Xuxa e eu falar de Monster Romance, tipo, uma grande loucura, tudo ao mesmo tempo. Então, acho que vem um pouco de tudo isso. Por exemplo, não, não é esse não, desculpa. Eu tô, tá, esse aqui. É super dramático, tá vendo? É uma coisa super dramática. E você vai contando uma história, sabe? Não é muito diferente você contar uma história. E você sente que o que faz mais diferença nessas vendas é especialmente TikTok e ads você bota, por exemplo, nos posts que deram mais certo, é isso? Então, ads eu fazia sozinha, meu ads, mas recentemente eu contratei uma equipe para fazer ads. A gente está no primeiro mês de teste, então a gente ainda está tipo, aprendendo os algoritmos, a maneira como eles trabalham, a maneira como eu trabalho. Quando eu trabalhava sozinha, assim, eu fazia um pouco do que eu sabia, e aí era sozinha e tudo. Então, ainda não sei muito bem como responder isso, mas no tráfego, quando eu fazia só para tráfego. Daí eu pegava um conteúdo só para tráfego, até mostrei. Se você for no meu feed, quando a gente chegou no top 3, eu mostrei quais eram as artes que eu usava. Pode ser que elas estejam ultrapassadas, porque ads é uma parada. Ads, assim, TikTok é uma parada que o jeitinho de você vender muda muito rápido, então é sempre bom você ver o que está fazendo sentido e você adaptar, fazer do seu jeitinho também. E TikTok, cara, vou te falar, TikTok é uma parada que dá muito certo, porque o alcance dele é alto. Então, por exemplo, dos 10 vídeos que eu postei hoje, um deu 526, outro deu 66, outro deu 122, outro deu 789, outro deu 506. Outro deu 558. Se você for fazer o cálculo de tudo isso, se pá, já deu mais de 5, 6 mil. Que post hoje, tipo, se você não tem um grande alcance no Instagram, se não tem muito, muito número, vai dar 5, 6 mil de alcance, que eu falo, sabe? Então, assim, você consegue expor aquela história para muita gente, de uma vez. Sim. E muitas vezes você não precisa usar a câmera, você não precisa se mostrar e tudo. Eu até quero fazer um TikTok um pouco mais aparecendo, falando, porque eu sinto que dá uma diferença em termos de comunidade. Mas enquanto eu não tenho tempo também para tocar mais essa atividade, eu vou fazendo do meu jeitinho.
E eu adoro, vou te falar. Eu adoro. Mas a questão é, você também precisa estar gostando da história que você vai divulgar. Porque não dá muito certo. Sabe, às vezes o que acontece é quando eu tava começando a divulgar essa história, fazia um tempo que eu não tava com ela, porque eu tava revisando da Patois para lançar, que agora eu tô mais. Entende? Você vai meio que se encantando pela história conforme você vai vendendo a sua história. Porque eu falei 10 vezes diferente como essa história é o máximo. No final, eu me convenci que ela realmente é o máximo, entendeu? Quando eu escrevi, eu achava que ela era o máximo, mas depois eu me desconectei porque eu fui fazer outras histórias. E agora eu tava desconectada dela. Mas gente, eu vendi tanto que essa história é o máximo hoje que eu tenho certeza que ela é o máximo. Eu mesmo me vendi essa história. Você se vender essa história. Porque quem não tá vendido pra história é muito difícil você vender pro outro. Eu acho que o outro realmente sente quando você não. Quando é uma coisa muito sem coração, uma coisa. Por isso que eu acho que mesmo quando você não gosta de um gênero, você não gosta de um certo tipo de história, você fala, ai, quem é que escreve isso? Ninguém gosta disso. Eu acho que os leitores gostam, e eu realmente acho que as autoras gostam. Muitas autoras gostam de escrever aquilo. Whatever that is, né? Sem nenhum juízo de valor. Porque, entende? A pessoa não vai se torturar trabalhando 8 horas, mais de 8 horas, sabe? Escrevendo, publicando. É assim, mesmo quem ganha muito dinheiro com a Amazon, nada é garantido, entendeu? Então você tá sempre tendo que se atualizar. É um jogo que você tem que gostar muito de jogar. Cara, eu vou aproveitar então, para já que a gente está falando dessa última história que você está animada em lançar, vamos falar da surpresa de sorteio que você me forneceu hoje, Ah, sim. que né? Então, assim, a minha ideia é fazer. Vou explicar, peraí, acho mais fácil. Você chegou hoje para mim com duas coisas maravilhosas para sortear, que tem super a ver com A Hora da Serpente e o livro 2 que você acabou de lançar agora. Que é basicamente a primeira é a pessoa que for sorteada vai ganhar A Hora da Serpente, não é isso? Isso. A Hora da Serpente. E a segunda pessoa sorteada vai ganhar uma masterclass sobre o seu processo criativo, né, para a Prisão de Escamas. Falei certo? Isso, que é também um curso de Monster Romance. Exato. Show. E aí, como é que eu quero fazer isso? Para se inscrever nesse sorteio, a pessoa vai ter que ter assistido nosso podcast, né? Maravilhoso. Chegado até aqui e saber uma palavra-chave e botar essa palavra-chave na caixinha que eu vou abrir hoje, assim que eu lançar o podcast, eu vou abrir uma caixinha lá nos meus stories pedindo a palavra-chave. Então, Perfeito. me diga a palavra-chave que você quer que as pessoas coloquem, amiga. Jaula. Jaula. Acho Sugestiva. simbólico. Acho simbólico. Beleza. Para encerrar, tem duas coisas que. Na verdade, tem muito mais coisas que eu gostaria de falar com você. Talvez a gente faça um parte 2 no futuro, porque provavelmente sua carreira vai dar ainda mais 500 mil saltos daqui até, não sei, um ano. E aí eu Tomara. te Tamo dedico aí. novamente. Mas, com certeza, você já deu várias dicas durante a sua fala, mas se você tivesse uma grande dica para quem está começando agora e querendo viver de escrita, qual seria? Eu diria ter uma rede de apoio, porque ter uma rede de apoio. Acho que é a grande questão. Porque é uma carreira de muitos altos e baixos. Vai ter momento que você tá, sabe, no sol, vai ter momentos que você não vai estar no sol. É muito importante você ter, claro, a maturidade, né? Você pode se desapontar com uma pessoa ou outra pessoa ali, mas você ter uma rede de apoio, inclusive de pessoas formadas, né? Certas pessoas desse grupo não fazem parte do mercado editorial, também é Uhum. importante. Não, porque é muito gratificante, gente, você também ter amigos. Eu tenho muitos amigos dentro do mercado e muitos amigos fora do mercado. E é muito legal, assim, quando você tá falando com uma conversa, tá numa conversa com uma pessoa fora do mercado, e você fala uma parada que, assim, tá todo mundo ali muito em carne viva no mercado, isso parece muito importante, a pessoa vira e fala, mas por que você é tão importante? E aí Uhum. você meio que reavalia, sabe,
A a, a, dimensão das a coisas. dimensão das picuinhas, porque tem muita coisa que é picuinha, tem muita coisa que não é tão relevante. Daqui a 3 meses isso vai ser relevante, ou quando as pessoas falam assim, se o Twitter acabar, isso vai ser relevante, e aí olha só o que aconteceu. Mas eu diria para você ter uma rede de apoio, e a rede de apoio também envolve você não chegar e falar assim, amanhã eu tenho que fazer 5 mil e acabou. Tipo, não, eu realmente não recomendo isso. Eu não vou dizer que eu não faço esse dinheiro entre os meus empreendimentos, mas não foi de uma vez, entendeu? Eu não saí pulando de uma vez e falei, fui. Meu marido, né, ele estava num outro trabalho que não era esse, eu estava em outro trabalho que não era esse, e as coisas foram se formando até a gente ter um safety net e uma coisa para a gente fazer isso, e são vários, tá com coisa em inglês, né? Várias fontes de renda. Eu ia falar source of income, mas são várias fontes de renda ao mesmo tempo, sabe? Então, rede de apoio eu acho que cabe nisso também, sabe? Você tem uma rede de apoio, inclusive financeira, de você entender como que você vai se sustentar até você estar com esse, assim, enfim, com essa possibilidade de você estar fazendo dinheiro a partir da literatura, que não quer dizer só escrita, entendeu? Uhum. E agora eu queria saber seus próximos projetos. Como é que estamos aí de Então, futuro? o primeiro é um spoiler que eu tô dando para as pessoas que já compraram o Prisão de Escamas, que é o Ciborgues Rebeldes Sonham com a Morte. É o livro que vai sair pela Patois na Flip. Ele é a obra que foi finalista do Prêmio Voz. E eu tô mostrando a capa, que ninguém viu ainda, e também o site da pré-venda, que é um site escondido, que já tá rodando essa pré-venda. Então a gente já tá começando a vender o livro para quem quiser tê-lo. E eu vou essencialmente falar, é verdade, eu vou fazer isso sim. Olha, eu até fui no taekwondo, eu te falei que eu faço taekwondo, e eu quebrei um tijolo. E nesse tijolo tem um nome, tem as iniciais do próximo projeto, que é TFF, faltou um F. E aí esse livro, ele vai concorrer ao Prêmio de Literatura Jovem KDP. Ou seja, ele vai ser lançado até o final de dezembro. E ele se chama, só quem tá aqui vai saber, Toda Fera, Febre e Fúria, por isso que é TFFF. E ele quase foi o livro que eu lancei na época que eu lancei o Não Esqueça. Então, desde a época do Não Esqueça, ele tá numa versão que eu chamo carinhosamente de versão ruim. Mas ele tá com essa versão aí, embrionária, digamos assim, de 28 mil palavras. Então, a gente tá transformando ele numa obra mais parruda para colocar. E é uma distopia. É uma distopia também. Nossa, parece que eu tô voltando para distopias, né? Que eu fui para É um ciclo, fantasia, né? aí eu voltei rapidinho para distopia. Rapidinho Uhum. não, né? Tá dando um tempo, mas assim, é uma distopia. E eu diria que é uma distopia bem com cara de distopia que a gente gostava, assim, de Jovem. ler jovem. Bem distopia jovem, inclusive que é jovem, né? Então é Uhum. bem distopia jovem. Cara, é muito distopia jovem, é muito Maze Runner, Jogos Vorazes, Divergente, mas é algo também muito. Tem também muitas coisas de fantasia junto. Então, é uma fantasia distópica. Muito Jovem. massa. Muito massa, Aquela coisa, amiga. jovem. Tô Falando curiosa, tô várias vezes. ansiosa para ler. Até porque eu amo distopia, né? Você sabe que eu sou Não sei se você sabe, não sei se a gente falou sobre isso, mas era É uma das verdade. minhas. Era uma das minhas coisinhas, das minhas tendências, assim, que eu fui. Que eu não fui forte com o rolê dos vampiros, né? E lobisomens. Porque eu era da fantasia urbana e eu fiquei muito revoltada. Eu até li, né, Stephanie Meyer, mas eu não fui Uhum. emocionalmente. Então, Fisgada ali. eu gostava de Supernatural, entendeu? Era outro rolê. Aí eu Outra ficava vibe. meio. É True outra Blood vibe. também. Oi? True Blood também. True Blood, eu era da Buffy, The Vampire Slayer, entendeu? Então, assim, É, outra eu vibe. fiquei meio ofendida. Mas para Entendi. distopias eu fui, e o Pita é meu amorzinho até hoje, Ai, então. não, Pita, gente, não tem como.
Gente, quem Não gosta tem de como. Pita, que é algo de literatura nacional, mas que é fantasia, vai ler Pequenas Maldições e Ladrões de Corações. E aí conheça o Florian. Para mim, o Florian é o Pita brasileiro, entendeu? É da Caroline Agora fiquei Carnevale. interessada, fiquei interessada. Juro, Irei mana, atrás. o Florian, ele tem todas as características do Pita para mim. Ele é o Pita, na minha opinião. Ele cresce mais no livro 2, mas super vale a pena. O livro 1 ele é bem rapidinho de você ler, ele é praticamente uma novela. E é legal que você vai conhecer uma nova autora, que é a. O nome dela é Paula, mas ela assina como Caroline Carnevale. E finalmente, onde é que as pessoas podem te encontrar, mana? Então, Saber mais precisamente você. no Instagram, a Carol Facanha. Achei engraçado que eu conheci a Fernanda Nia recentemente. Ela me encontrou, eu encontrei ela e tal. Ela, você é a Carol Facanha, a Carol. Ela falou que ela sempre me chama de a Carol, porque tava o a Carol Facanha, a pessoa sempre lê o arroba. Mas é a Carol Facanha, então assim, não esquece. Tem muito livro meu na Amazon. E tem o TikTok, que é a autora Carol Facanha, se não me engano, né? Eu deveria colocar tudo o mesmo nome, mas é a autora Carol Facanha lá no TikTok, onde Bem, botarei estarei tudo. postando 25 vídeos, não Botarei 25. todas essas coisitas, links para suas redes e também para os seus livros todos aqui na descrição. Então também fiquem servidos para olhar tudo isso aqui embaixo. É isso, amiga. Ai, tô tão feliz. Obrigada por isso. Obrigada por Nada, esse amiga. Eu tô papo. muito feliz também. Eu Mas agora a tava com gente precisa saudade de marcar. você. Eu também. Agora a gente precisa marcar uma pizza mesmo pra. Um papo nosso mesmo, assim, de Nossa, comadre. total. Nossa, sim. Não, e outra coisa, agora que eu tô nessa vida fitness, minha filha, eu achei um local que a gente pede aqui que eles se vendem como a mistura entre o fitness e o podrão. Eu vou te mostrar Ah, depois. E assim, é muito legal, porque vem umas batatas chips de batata doce, uns chips de batata doce, vem umas coisas assim, mas eu juro que é gostoso. Aí vem tipo chá de hibisco gelado, sabe? Cara, é uma doideira, porque eu gostei. E aí, o que eu tô mais gostando de fazer é comer esse negócio vendo Sex and the City. Sério, eu amo. o final do. Que outro final do meu dia eu poderia querer, não é mesmo? Ai, bem, então vocês conheceram a Carol intimamente também. Que outro É, final do dia. Que outro final e do dia. ultimamente eu tô sabendo que eu tô até fazendo, porque também se eu leio, eu não consigo me desligar. Daí eu fico mais analisando a escrita da pessoa, da criatura, do que curtindo a leitura. Eu percebi que quando eu leio pra relaxar, eu não consigo relaxar. Daí eu falei, não, calma. Vou ver Eu Sex and tenho the esse City. problema com audiovisual, né? Hum, Mas é a vida, nossa, ossos do ofício. meu Deus, eu estaria muito ferrada se eu tivesse esse código visual. O que eu vou fazer, então? Não vou conseguir assistir as minhas coisinhas. O que eu vou Não, mas fazer? dá pra assistir. É por isso que acabo assistindo muita coisa farofa. Tipo, Não, eu ia falar pra eu já você, você sei tem que que vai ser assistir ruim, sabe aquela Teletubbies. coisa. Ou então você vai assistir Teletubbies, porque daí realmente não tem nada pra você analisar ali. Vai ficar vendo as cores. Não, mas eu vou ver, tipo assim, sei lá, eu vou ver novelão turco, entendeu? Eu vou ver uns negócios que, assim, eu vou Ah, sabendo que eu tô indo pra farofa. Eu tô indo pela farofa, porque, assim, eu não pela vou ficar farofa. criticando. Eu já sei o Sim. que é, sabe? Amiga, olha só, da próxima vez que você vier aqui, eu quero que você me apresente, assim, La Farofa. A coisa mais farofada, Apresentarei. doida que você já viu. E eu vou te apresentar umas coisas que eu vi que são tão wild que é só que esse aí eu vou permitir que fique só na nossa esfera privada e não Tá pública. bom. De tão wild que é o que eu vou te mostrar. Bem, então com isso, beijo, galera. Até o próximo BardaCast. E é isso. Beijão.